Em primeiro lugar, eu queria dizer que, mesmo depois de 40 anos pregando, pregar na frente de Josafá e Jaziel não é uma coisa fácil, não. Mas eu vou fazer nas minhas limitações. Até porque eu nunca preguei na frente do meu tio Jaziel e nem do Josafá. Eu sempre ouvi eles, mas eu nunca preguei. Mas tudo tem uma primeira vez, né? Deus tem misericórdia. Eu queria falar hoje sobre o tema. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, e eu vou fazer a leitura do verso 24 em diante. Colossenses capítulo 1, os versos 24 em diante. Diz assim a palavra de Deus: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Graças a Deus pela leitura da sua palavra. Eu quero falar hoje sobre completando os sofrimentos de Cristo. Durante o processo de doutorado, eu fui orientado por um pastor sul-africano, o Dr. Flip Buys, que foi durante bastante tempo o presidente da Aliança Reformada Mundial, e ele foi meu orientador. E uma vez a gente trocava, era muito interessante porque a gente trocava, eu mandava as partes da tese para ele, aí ele dizia assim: Edilson, eu fiz um estudinho aqui, eu vou mandar para você. Ele mandou esse estudo para mim, eram 3 pagininhas. E eu li aquilo, me deu um impacto tão grande, eu falei, um dia eu vou escrever uma mensagem com essa exegese. Então eu quero dizer que a exegese desse texto veio dele, eu só fiz a carninha aqui, né? Mas estou dando crédito a quem realmente merece. Completar os sofrimentos de Cristo. Você deve estar pensando, peraí, Edilson, que negócio é esse de completar os sofrimentos de Cristo? Desde quando Cristo precisa que alguma obra dele seja preenchida? Não foi a morte de Cristo um sacrifício perfeito? Não morreu ele de uma vez por todas? A resposta a essa pergunta é um sim em alto e bom som. A obra de Cristo, ela é perfeita, ela é plenária, ela é todo-poderosa, ela é eternamente eficaz. Mas mesmo assim, o apóstolo Paulo diz: preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, a peculiaridade dessa afirmação está na expressão grega antanaplerota histeremata, que é preencher o que está faltando. Mas o que é que o apóstolo Paulo quis nos ensinar com uma expressão tão misteriosa, né? E uma das ferramentas da hermenêutica para entender passagens difíceis
é você pegar a mesma palavra, a mesma expressão e ver se existe em outro lugar na Bíblia e ver qual é o sentido que ela tem. E sim, Paulo usou essa mesma expressão em outro lugar. E é em Filipenses capítulo 2, o verso 30. Abra sua Bíblia em Filipenses 2:30, porque lá vai dizer assim: visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida, agora olha o texto, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então, aqui em Filipenses 2:30, a expressão suprir a vossa carência de socorro. Então, suprir a carência, em grego, suprir a carência em Filipenses e preencher o que resta de Colossenses é a mesma frase, é a mesma expressão. Agora, aqui em Filipenses está a chave para a gente entender o que está em Colossenses. Porque Paulo aqui está falando de Epafrodito. Epafrodito a quem ele chama de irmão, de cooperador, de companheiro de lutas. E Epafrodito é também o mensageiro da igreja de Filipos. Epafrodito foi encarregado de levar suprimentos para o apóstolo Paulo, que estava encarcerado. E nessa missão, o apóstolo Paulo diz que ele quase perdeu a vida. A igreja de Filipos queria mandar um presente para Paulo. Era uma oferta de amor. A gente não sabe o que era esse dom. Podia ser uma ajuda financeira, podia ser agasalho para o frio, ou alguma coisa que o apóstolo Paulo tivesse precisando ali na prisão. Só que entregar essa oferta para Paulo na prisão era impossível para os filipenses, porque Roma ficava a quase 1.000 quilômetros de Filipos. E é aí que Epafrodito entra para suprir a falta de socorro deles. Ele se dispõe a correr todos os riscos, correr todos os perigos, enfrentar qualquer sofrimento, conquanto que a oferta da igreja de Filipos chegasse a Paulo em Roma. Então, para resumir, Epafrodito completa o que falta no presente de amor da igreja de Filipos. A entrega. Agora a gente volta para Colossenses, né? Como é que o apóstolo Paulo preenche o que falta das aflições de Cristo? Todos nós sabemos que o sacrifício de Cristo é perfeito, é completo. Ele se ofereceu uma vez para sempre para a remissão de nossos pecados. Então, esse sacrifício é perfeito, exceto por uma coisa: a apresentação desse sofrimento e da salvação garantida por ele a todos os povos da terra. E é aqui que o apóstolo Paulo entra para preencher o que falta das aflições de Cristo. Ele apresenta o seu corpo como mensageiro dessa aflição, para que romanos e bárbaros, judeus e gentios, ricos e pobres, senhores e escravos, todos saibam que Jesus, o crucificado, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, nesse sentido, a vocação da Igreja de Cristo é levar o sofrimento de Jesus e o seu efeito ao último da terra. Era disso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 10, quando ele diz assim: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, irmãos, assim como Paulo, a nossa missão é preencher o que resta das aflições de Cristo.
E se nós não fizermos, ai de nós, se não completarmos. Era disso que o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 9, quando ele diz assim: se anuncio o evangelho, não tendo que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. E ai de mim, porque ai de mim, se eu não pregar o evangelho. E ele continua dizendo: eu fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Todos vocês já devem ter ouvido falar do conde Nikolaus Zinzendorf, que foi o líder dos morávios no século XVIII. Os seus biógrafos dizem que uma vez ele encontrou um escravo chamado Anthony Ulrich, que tinha vindo do Caribe, que naquele tempo se chamava as Índias Ocidentais. Ele havia vindo de lá e havia se convertido na Dinamarca. E nesse encontro, esse escravo falou com o conde Zinzendorf que ele tinha um irmão e uma irmã que moravam ainda no Caribe e que ele queria muito que eles ouvissem falar de Cristo. E o escravo disse a Zinzendorf: se pelo menos uns missionários pudessem ir. E o conde ficou tão tocado por aquele desafio que ele resolveu voltar para a sua igreja em Herrnhut e levou esse apelo para a sua igreja, de que alguém fosse pregar o evangelho aos escravos do Caribe. E dois jovens da igreja de Herrnhut aceitaram o desafio. O nome deles eram Leonard Dober e Tobias Leopold. Pois bem, eles se apresentaram, mas a igreja morávia naquela época os considerou inexperientes demais. E eles não foram enviados. Mas eles continuaram insistindo por meses, não, que Deus os havia chamado, e como era costume dos morávios, quando eles não sabiam o que fazer, eles lançavam a sorte. Então lançaram a sorte, e a sorte disse que o Dober devia ir, mas o Leopold não. Então, um outro missionário chamado David Nitschmann, que era um dos líderes do movimento morável, tomou o lugar do Leopold e foi com o Dober. Eles saíram um tempo depois, bem de madrugada, do acampamento, levando muito pouca coisa, umas poucas roupas, um pouco de dinheiro, umas moedas, e foram até Copenhague para pegar o navio e ir para o Caribe. Só que quando eles chegaram lá em Copenhague, eles foram levados à corte para prestar esclarecimento do que eles iam fazer lá. E houve um diálogo que foi registrado e as autoridades da época perguntaram para eles como é que eles iam se manter lá. A resposta do Nitschmann foi: nós vamos trabalhar como escravos entre escravos. Gente, só se faz isso quando você tem esse ai de mim, se não pregar o evangelho. Mas as autoridades da época disseram: isso é impossível, é proibido, jamais um branco trabalhou como escravo. Então o Nietzsche me disse: bem, eu sou carpinteiro, eu posso trabalhar e vender o meu trabalho e me sustentar com isso. Então eles foram autorizados e alguns dias depois, com algumas ofertas, eles tomaram um barco e foram para São Tomé, no Caribe. E chegaram lá no dia 13 de dezembro de 1732. Só que eles chegaram lá sem nenhum preparo e as dificuldades foram enormes, primeiro por causa da língua dos escravos, né? Eles foram sem dinheiro nenhum. E ao chegarem lá, a saúde deles ficou muito debilitada por causa do clima tropical do Caribe. A igreja na Alemanha, os morávios, não tinham mandado nenhum apoio para eles. Mesmo assim, eles começaram a pregar o evangelho ali naquela ilha. Só que no ano seguinte, em 1733, o David Nitschmann voltou para Herrnhut, na Alemanha,
deixou o Dober sozinho lá. O Dober arranjou um trabalho como capataz na casa do governador da ilha, chamado Philip Gardlin. Só que esse trabalho o colocava sempre em conflito por causa da opressão dos escravos. Então ele se demitiu desse trabalho e foi trabalhar como capataz numa fazenda de algodão. Então o Dober, durante todo o dia, trabalhava junto com os escravos. E à noite ele chamava os escravos para sua casa e os ensinava a ler e ministrava o evangelho para eles. E com muita dificuldade. Inclusive por causa da desconfiança dos escravos que perguntavam: o que é que esse branco faz? Ele trabalha com a gente à noite e quer falar de Cristo para a gente. Mas ele ficava firme. Ficou firme ali. Em junho de 1734, isso é um ano depois, a Igreja Morávia enviou 18 missionários para continuar o trabalho de Dober em Richmond. E eles foram embora. E algum tempo depois, como resultado desse esforço, uma forte igreja cristã foi fundada ali no Caribe. E quando Dober voltou para a Alemanha, com a chegada daqueles 18 missionários, no dia da sua despedida, o porto estava cheio de escravos que tinham conhecido a Cristo por meio do trabalho de Dober e Richmond, que haviam decidido ser escravos entre escravos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de salvar alguns. Mas eu quero concluir dizendo que o apóstolo Paulo, ele não para aí, ele vai mais à frente. Porque para Paulo não era só entregar o dom de Cristo, mas é como entregar esse dom, é como levar a mensagem. E no nosso texto, o apóstolo Paulo diz assim: eu agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, na exegese que o Dr. Flickweis fez, ele afirma que a vontade de Deus é que o sofrimento de Cristo seja apresentado aos perdidos no meio do sofrimento do seu povo. Então a pergunta é: por que justamente aqueles que estão no meio de uma grande aflição devem ser os melhores mensageiros do sofrimento de Cristo? E a resposta é simples: a autenticidade. Autenticidade. Quando um aflito pela dor, pela enfermidade, por um fracasso, por uma perda, a perda de um ente querido, por uma perseguição, por uma calúnia, quando essa pessoa coloca de lado a sua dor e passa a falar do Cristo crucificado e das feridas de Jesus que curam a alma humana, as pessoas veem o crucificado em nós. Então Paulo via a sua prisão e todas as suas privações como uma oportunidade para consolar e fortalecer a igreja. E era disso que ele falava em 2 Coríntios capítulo 1, quando ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Os atribulados são os melhores mensageiros da consolação. Porque como Deus os consolou no meio da aflição, eles podem falar com autoridade àqueles que precisam de esperança. Por isso Paulo dizia: eu me regozijo. Eu me glorio nos meus sofrimentos. Bom, irmãos, claro, Paulo não é masoquista.
Ele não sofre porque ele quer sofrer. Ele sofre por causa de Cristo. Ele sofre por causa do Evangelho. Porque é perseguido por pregar a Cristo. Mas Paulo vê nas suas cadeias, ele vê uma avenida por onde trafega a esperança para aqueles que estão na tribulação. A Aliança das Igrejas Reformadas, na sua declaração de fé, no capítulo 10, tem uma frase que diz assim: reafirmamos a necessidade de os cristãos saírem vestidos da compaixão em nome de Cristo, no meio da pobreza, da doença, injustiça e todas as manifestações da miséria humana, vestidos da compaixão. Irmãos, como é que a gente pode falar do sofrimento de Cristo quando a gente está vestido de pompa e circunstância? Me digam, em que a suntuosidade dos tempos, a utilização dos meios mais modernos de comunicação, o poder econômico das igrejas evangélicas, mostrado muitas vezes através de canais próprios de rádio e TV, da vida econômica bem-sucedida acima da necessidade de alguns pastores, do poder político que algumas denominações exercem no país. Me digam, em que isso nos ajuda a completar o sofrimento de Cristo? E Paulo responde: em nada. Agora, eu não estou dizendo que a pobreza é a melhor coisa do mundo. Não é. A pobreza é a forma mais clara de vermos a miséria em que a nossa desobediência à lei de Deus nos deixou. A pobreza pode gerar indignação, e ira gera revolta, e revolta gera violência. Mas, por outro lado, enquanto nós não nos despirmos de toda forma de sucesso terreno, enquanto nós não nos revestirmos da simplicidade e singeleza devidas a Cristo, será muito difícil apresentar o sofrimento de Cristo diante dos perdidos. A igreja são os braços de Deus que carregam os pecadores, os cansados e sobrecarregados, e os deixam aos pés do Cristo vivo. Então nós, como sacerdócio real, a igreja sai vestida do linho da compaixão, do linho da misericórdia, e vai caminhando entre os sofredores, entre os aflitos, entre os perseguidos, não como heróis, né? Mas como servos do Cristo crucificado, morto e ressurreto. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, Pedro e João foram ao templo orar. E quando eles estavam chegando, aparece um aleijado e escolhe os apóstolos para pedir uma esmola. Então a cena é maravilhosa, é inesquecível. Quando ele pede o dinheiro, os apóstolos dizem assim: olha para nós. E o aleijado, então, imagino, foi olhando ali para ver a hora que ia cair a moeda, só que a moeda não vinha. Então, Pedro diz: não possuo ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E o aleijado cobrou força na perna e saiu pulando, entrou no templo, fazendo a maior louvação do dia. Hoje, meus irmãos, muitos cristãos têm a prata e o ouro. Têm poder, têm influência, têm a riqueza, têm a grandeza. Muitos cristãos não podem dizer assim: olha para nós. Porque eles sabem que se pedirem para fazer isso, vão ter que dar um monte de explicação sobre o que eles possuem. E muitos não podem mais dizer, como Pedro e João, em nome de Jesus Cristo,
o Nazareno anda. Então, como é que Jesus quer ser apresentado ao mundo? Como assim, um príncipe do Oriente Médio, vestido de ouro e pedras preciosas? Não, claro que não. Ele espera ser apresentado ao mundo como um homem de dores e que sabe o que é padecer. Porque é isso que faz a gente entender quando ele fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem uma denominação que ficou muito conhecida por colocar nas portas do seu templo, dos seus templos, uma frase: pare de sofrer. Acontece que ninguém sofre porque quer. Os inocentes sofrem por culpa de outras pessoas. No livro de Jó, uma palavra de Eliú, a Jó, no capítulo 36, a palavra de Deus diz assim: ao aflito livra por meio da sua aflição. Preste atenção. Ao aflito livra por meio da sua aflição e pela opressão lhe abre os ouvidos. Quer dizer que, sob o controle de Deus, a aflição é ao mesmo tempo prova e livramento. Por isso que o apóstolo Paulo se regozijava em sofrer por causa de Cristo. Porque com isso ele comunicava mais claramente a mensagem: pelas suas pisaduras fomos sarados. No estudo que o professor Felipe Paes compartilhou comigo, ele conta a história de um missionário indiano, muito simples. A história foi contada por Oswald Sanders. É um missionário indiano que andava de vila em vila pregando o evangelho com os pés descalços, porque não tinha dinheiro para comprar sapato. E a história diz que certa vez, depois de caminhar o dia inteiro debaixo do sol, por um terreno muito pedregoso, ele finalmente chegou a uma vila e começou a falar de Jesus para aquelas pessoas. O povo foi se achegando e quando eles entenderam o que ele estava falando, os líderes da comunidade vieram e expulsaram dali. Então, aquele missionário muito frustrado com aquela situação, ele procurou uma árvore que ficava mais ou menos em cima, assim, e exausto por causa do dia caminhando muito tempo, ele adormeceu. E horas depois, aquele missionário acordou e se surpreendeu porque várias pessoas o observavam enquanto ele dormia. Tinha muita gente em volta dele. Eram homens, mulheres, velhos e crianças. Parecia que toda a vila estava em cima dele. E ele imaginava que iam fazer algum mal e perguntou o que eles queriam. O líder da vila disse assim: queremos ouvir a sua mensagem. O missionário ficou intrigado e disse: mas o que aconteceu para vocês mudarem de ideia? Porque vocês me expulsaram quando eu cheguei. E o chefe da vila explicou a mudança de atitude. Ele disse: quando o senhor subiu para dormir aqui, nós chegamos mais perto e vimos os seus pés. Eram pés feridos como quem vinha de longe. E pensamos: deve ser um homem santo. Veja os pés dele. Sabe, nós devíamos ter ouvido o que você tinha vindo para falar. Mas agora estamos todos aqui. Conte-nos a sua mensagem. Aqueles pés ensanguentados e sujos, de repente brilharam e se tornaram formosos para aquela gente. É por isso que Paulo diz, em 2 Coríntios 12, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Deus precisa de uma igreja dócil, simples,
sem sofisticação, uma igreja vestida de compaixão e amor. Talvez uma igreja com os pés empoeirados, machucados, que podem revelar a beleza do crucificado, a graça do glorificado. E sabe, irmãos, talvez não tenha havido um tempo mais propício para a gente completar o sofrimento de Cristo, levando esperança para pessoas que não sabem se estarão vivas no dia seguinte. Somos uma igreja sem templo. A gente tem, mas não pode usar. Somos uma igreja sem aparelho de som, sem sistema de mídia, sem nada. Talvez seja o tempo para a gente ser o que a gente é mesmo, do jeito que Cristo planejou, a comunhão dos santos. Talvez seja esse o grande momento da igreja no século XXI, para completar o sofrimento de Cristo, levando a boa notícia até que o último da terra seja alcançado, que Deus nos encontre, preenchendo o que falta dos sofrimentos de Cristo, levando essa mensagem a quem não conhece. Vamos orar. Deus nos abençoe. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado por nos ensinares através do apóstolo Paulo. E nesse momento eu oro para que eu e meus irmãos sejamos revestidos dessa compaixão de Cristo, dessa roupa que nos faz andar entre os perdidos, entre os aflitos, não como heróis, mas como servos, como intercessores, como sacerdotes, que levam o sofrimento dessas pessoas a Cristo e trazem o sofrimento de Cristo para elas, as feridas de Cristo que as curam e as purificam e as salvam. Eu oro para que nós sejamos revestidos de todo o poder do Espírito Santo, para que estejamos entre os sofredores, como um povo sofrido, que pode falar claramente, como eu fui consolado, eu reparto a consolação. Reveste a tua igreja e dá-nos, Senhor, a simplicidade e a singeleza devidas a Cristo, porque só assim o Cristo verdadeiro vai ser visto em nós. E possamos dizer como Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que seja assim, segundo a tua vontade. Oramos agradecidos por amor de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.